gravando, para não esquecer da gravação. Depois a gente exibe também esse vídeo gravado no YouTube, em várias páginas aí da internet. Boa noite a todos. Meu nome é Gabriel Cardoso. Hoje eu venho aqui com um chapéu de coordenador do curso de pós-graduação em Impacto, Inovação e Empreendedorismo Social do Centro Universitário UDF em Brasília. Desde que toda essa crise começou, nós tivemos a iniciativa de criar um espaço para um diálogo entre diversas dimensões que pudessem contribuir para o impacto positivo da nossa sociedade. Foi então que, com o apoio do Impact Hub Brasília, nós criamos o Diálogos para o Impacto, que é esse evento que nós estamos tendo agora aqui com vocês. Nós chegamos hoje na 6ª edição já do Diálogos para o Impacto, e hoje nós trazemos um convidado muito especial, que é o Carlos Vanderlan, que já eu vou apresentar ele. Também temos conosco o Caio César, que é o nosso intérprete, já que o tema de hoje vai ser a importância da acessibilidade. Importante lembrar também que na edição passada, nós tivemos aqui a Carol Freitas. A Carol Freitas, ela é biomimeticista e falou sobre biomimética e criatividade. E na próxima edição, nós teremos o Rafael Cunha, que vai trabalhar com o marketing digital. Bom, para falar conosco hoje, o Carlos Vanderlan, que eu tive a honra de conhecer quando eu escrevi o meu primeiro livro de empreendedorismo social, em que a Hand Talk foi um dos casos que eu citei lá no livro. Ele é especialista em análise e desenvolvimento de sistemas, com mais de 19 anos de experiência. Atualmente, ele é cofundador e CTO, ou seja, diretor de tecnologia da Hand Talk, uma das mais premiadas startups brasileiras, uma plataforma de tradução do português para Libras. Libras é a língua brasileira de sinais, usada pela comunidade surda em nosso país. Em 2013, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, o aplicativo da Hand Talk, um dos produtos da empresa, foi eleito como o melhor aplicativo de inclusão social do mundo, em um evento da ONU chamado WSA Mobile, competindo com mais de 15 mil projetos. É do Brasil. Ele também foi eleito em 2014 como um dos mais promissores empreendedores sociais do Brasil pela Folha de São Paulo e Schwab Foundation. Em 2015, em Medellín, Colômbia, eles receberam o prêmio de melhor aplicativo de acessibilidade da América Latina e Caribe no evento America Accessible, pela ITU, International Telecommunication Union, e Samsung, é do Brasil. Em 2016, a Hand Talk passou por um processo de aceleração no Google Launchpad Accelerator, e agora, em 2019, a empresa foi selecionada junto com mais 19 empresas, a única brasileira, no Google AI Impact Challenge, onde o principal objetivo é melhorar ainda mais a qualidade da sua máquina de tradução via redes neurais e lançar o aplicativo também no mercado americano. Carlos Vanderlan hoje vai falar sobre a importância da acessibilidade em um momento como esse, em que a gente vive sobrecarregado de informações. É com você, meu amigo. Bem, muito obrigado, Gabriel, Daisy. Obrigado também ao Caio aí pelo suporte. É sempre um prazer e toda vez que você me convida, você sabe que eu estou de pronto para poder colaborar aí com qualquer ação sua e qualquer ação da UDF. Então, vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar a falar um pouco sobre acessibilidade, né? Oi. Desculpa te interromper. Pessoal, para quem estiver assistindo, a opção de necessitar do intérprete, do Caio, há duas opções. Na verdade, eu vou dar 3 opções, né? A primeira opção é quem está no Facebook, a gente vai refletir aqui no Facebook. Então, a pessoa vai poder ver tanto o Carlos Vanderlan quanto o Caio César, que é nosso intérprete. E quem está aqui na sala conosco, é só clicar no canto superior direito em Exibição em Galeria. Lá no canto superior direito, quando você colocar Exibição em Galeria, vai aparecer não só o Carlos Vanderlan, como também o Caio César. Outra opção também é você clicar em cima da pessoa que você quer destacar, ou o Carlos Vanderlan ou o Caio César, e vão aparecer 3 pontinhos e lá você vai clicar em Fixar. Aí essa imagem vai ser afixada para você. Eu espero ter contribuído e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão colocando aqui no chat que eu vou trazendo para o Carlos Vanderlan e vou tirando aqui na medida do possível, tá bom? Desculpa, Carlos, vai lá, é com você. Nada, ótimo.
Então, a acessibilidade de uma maneira geral, né, nesse período onde a informação é um principal ativo que a gente tem, é ainda mais complicado para quem é surdo, né, para quem é da comunidade surda. Então, eu vim trazer um pouco da importância dessa comunicação, ou a falta dela, né, ou a ausência dela, em muitos canais. E aí eu quero falar um pouquinho da HandyTalk, para quem não conhece, antes da gente começar a abordar o tema. Essa história começou lá em 2012, eu, Ronaldo e Tadeu, são meus sócios. Um time pequeno, éramos só nós três. Hoje o time já está em 39 pessoas. Acabamos de contratar mais 2 novos desenvolvedores também essa semana. Então, assim, o time está crescendo, são muitos projetos, muitos desafios que vêm acontecendo ao longo de toda essa trajetória. Mas o que é que a gente resolve, de fato? Né? Qual a problemática que a HandyTalk resolve? Então, hoje no Brasil a gente tem, segundo o IBGE, do censo de 2010, que é a última referência que a gente tem, são quase 10 milhões de pessoas no Brasil com problemas auditivos. E 80% dos surdos, eles não tiveram oportunidade, não tiveram acesso a uma educação onde ele tenha a orientação não só na língua brasileira de sinais, em Libras, como também no português. Então, eles dependem exclusivamente da língua de sinais para se comunicar e para obter informações. E essa história, lá em 2012, quando a gente olhou para esse cenário, a gente disse, poxa, como é que a gente pode unir tecnologia para poder suprir essa lacuna da falta de comunicação entre surdos e ouvintes? O nosso primeiro produto, que é o que a grande maioria das pessoas e o público conhece, é o próprio aplicativo. Então, o aplicativo da gente está tanto na Google Play quanto na Apple Store. Então, através do app, você pode digitar uma frase e o Hugo vai sinalizar e ensinar como é a tradução dessa frase, ou até mesmo falar no aplicativo e o Hugo realiza essa tradução. Existem outros conteúdos também dentro do app, como o próprio Hugo Ensina, ensinando os novos sinais, um dicionário que a gente criou totalmente dinâmico para que as pessoas pudessem ter um acesso melhor no aprendizado de grupos específicos de sinais e de palavras, como cores, como área médica, matemática, enfim. O app foi o principal produto da HandyTalk durante um tempo, né? E que hoje ainda é o grande carro-chefe da empresa, onde a gente tem o contato direto e o acesso direto aos nossos usuários. E nesse período de pandemia, como é que se comporta aí a acessibilidade digital, né? Que é o tanto que a gente defende, não só dentro da HandyTalk, mas com os nossos clientes também. Como é que a gente pode levar essa informação de toda essa quantidade de notícias e de informações de saúde que a gente tem para a comunidade surda, para quem depende exclusivamente da língua de sinais para se comunicar? Então, se a gente for ver hoje, a TV aberta, esquece. No telejornal hoje no Brasil, ele tem acessibilidade em Libras, né? A acessibilidade ela é por meio de closed caption, mas como eu mostrei aí no início para vocês, a grande maioria tem alta dificuldade para entender o português, porque eles foram educados em Libras. Aqueles surdos que conhecem o português, ele tem o português como uma segunda língua. Então, a Libras, ela não é uma linguagem somente de comunicação, é uma língua como o português, como o inglês, como o chinês, e tem suas particularidades. Então, no Brasil, a gente tem uma lei para isso, uma lei que justamente cobra que sítios da internet, sites da internet, forneçam essa acessibilidade na língua oficial do surdo no Brasil. Uma pena que, devido a fiscalizações, ou o próprio engajamento da própria sociedade, a gente não vê com que essa lei seja muito bem aplicada. Mas para isso que a gente, logo em seguida, acredito que em 2014, visando também essa problemática, a lei não estava nem ainda oficializada, a gente desenvolveu um segundo produto, que esse sim é o nosso produto comercial dentro da HandyTalk, que é levar a mesma funcionalidade que a gente tem no app hoje para dentro desses grandes portais, para traduzir automaticamente o conteúdo que a gente tem em português diretamente para a língua brasileira de sinais. O que a gente mais escuta quando começa essas conversas com clientes ou com possíveis engajadores da HandyTalk que podem disseminar essa informação, as pessoas sempre perguntam, poxa, mas não basta o surdo acessar o site e ler? Não, porque a grande maioria não tem o conhecimento ideal para entender e compreender um texto em português.
Então, eles precisam que essa informação seja primariamente em Libras, na língua brasileira de sinais. Então, esse produto, a gente hoje tem dezenas, centenas já de sites que já usam essa acessibilidade. Um dos grandes cases que a gente tem dentro de empresas financeiras, empresas aéreas, né, como a própria Azul, e diversos outros segmentos a gente tem levado essa acessibilidade e os clientes sabem da importância disso hoje. O mais legal é que durante todo esse tempo que a RedTalk vem desenvolvendo não só os nossos produtos, mas a gente também vem educando a comunidade e a sociedade para que percebam a importância dessa acessibilidade. Então, a RedTalk, com nossos produtos, a gente já recebeu premiações, como você mesmo citou aí na minha apresentação, no mundo todo. Então, é uma empresa brasileira e que realmente tem levado a nossa tecnologia, o que a gente vem desenvolvendo, para o mundo, né? 99% dos sites que hoje existem no Brasil, cerca de 99% deles, eles não estão acessíveis para as pessoas com deficiência. Isso é bem grave porque a grande maioria não tem esse conhecimento. Os clientes não têm essa noção de que aquele conteúdo que ele hoje tem no portal dele, no site institucional, ele está inacessível para um grande público. Tanto como uma oportunidade para um novo segmento, para novos negócios, como também para poder manter e fidelizar esse teu cliente naquele portal. Clientes como Unimed, que a gente tem hoje, trouxe alguns casos aí para poder a gente exemplificar o quão segmentado hoje a RedTalk está. A Claro, que é um grande cliente nosso, não só no site deles, mas eles também levam essa acessibilidade com o Hugo e divulgam isso nos canais da TV fechada que eles têm. O Hugo e a Azul, o Banco BMG já recebeu 5 prêmios, por exemplo, com o case da RedTalk, prêmio de atendimento de excelência ao público, ao usuário final. Então, assim, são possibilidades que a gente encontra de poder levar essa informação do cliente específico na língua oficial do nosso público, da nossa comunidade surda hoje no Brasil. E durante essa pandemia, muito mais do que a gente já vinha fazendo, a gente buscou também se engajar para poder tornar ainda mais todo esse noticiário, todas essas informações, poder compartilhar um pouco mais com os nossos usuários e com o nosso público. Logo no início da pandemia, meados de março, aí, a gente lançou o Hugo Ensina, que a gente tem uma recorrência de conteúdos dentro da plataforma do Hugo Ensina, e a gente fez um vídeo específico para ensinar sobre prevenção contra o coronavírus. Então, o Hugo aí ensina, fala sobre lavar as mãos, o uso de máscara, como se precaver. Então, são algumas das ações que a gente fez já assim quando a gente percebeu o quanto que essa informação não estava chegando para o público final. A RedTalk, dos grandes lances que a gente se propôs a fazer desde o início é que os sites de notícias e informações importantes da nossa sociedade brasileira pudessem ter essa acessibilidade em Libras. Então, a gente lançou uma campanha para que os portais de notícias que tivessem interesse podiam entrar diretamente em contato conosco da RedTalk e a gente fornecer gratuitamente o nosso tradutor de site, o plugin, para que esses portais, esses grandes sites de notícias pudessem ter esse recurso de acessibilidade de uma maneira gratuita durante esse momento que a gente está vivendo turbulência aí com relação à pandemia. Então, a gente teve contato de vários portais hoje que já estão levando essa informação acessível. Então, foi um grande passo também aí no começo de toda essa grande loucura que a gente está vivendo. A gente lançou também uma nova campanha, onde a gente está indicando intérpretes para quem procura e busca fazer lives, né? Não só lives musicais, mas lives que possam fornecer informação e conteúdo para toda a nossa comunidade surda. Então, a gente tem hoje, sim, uma lista de intérpretes que a gente indica em todo o Brasil, a gente pode indicar de todo o Brasil, justamente para poder estar contribuindo aí para quem quer fornecer as suas lives, seus conteúdos acessíveis. O novo projeto que a gente adotou agora, no final do ano passado, que está em vigor agora no ano 2020, a gente criou uma rede de embaixadores na RedTalk, onde a gente tem pessoas importantes que têm ações e são bem atuantes na comunidade surda, e vão ser os embaixadores da RedTalk, poder levar ainda mais
essa missão e essa causa nossa da defesa pela acessibilidade digital para a comunidade surda. E uma das primeiras grandes ações assim que a gente fez junto com eles foi a Rentoc produzir as suas próprias lives, totalmente acessível e direcionado totalmente para o nosso público surdo, né? Então, na Semana da Acessibilidade, que já foi em abril, a gente trouxe três grandes temas aí com nossos embaixadores, onde o primeiro foi a falta de informação e o risco da saúde, né, por conta dos surdos, por essa falta de informação. A gente trouxe outra live que também foi muito legal, como as possibilidades ou impossibilidades da comunicação digital, que foi com o Léo e o Marcelo, e o impacto da Libras na educação, né, que foi aí junto com o Vinícius e a Caterine. Outros projetos, outras lives a gente vai estar dando continuidade já nesses próximos meses. Tem live esse mês e no próximo mês também, onde a gente vai levar esse conteúdo para a nossa comunidade, para a comunidade surda. São lives específicas e direcionadas também para o nosso público, né? Não só o fato da informação com relação à pandemia, mas outros assuntos também a gente vai estar trazendo aí nessas próximas lives. E um grande problema que muitos não imaginam, né, com relação a todos esses cuidados que a gente precisa ter, a gente vê a galera se preocupar com customização de máscara, qual é a cor mais bonitinha que vai ficar da máscara quando você vai para a rua, mas a gente tem um problema grande na comunidade surda, que é a impossibilidade de comunicação para o surdo que ele consegue fazer a leitura labial. Então, muitos desses atendimentos por parte de pessoas da área de saúde tem sido também um grande problema com relação ao atendimento à pessoa surda. Como é que fica essa condição da máscara? Foi muito discutido, tanto desde o início da pandemia, como outros projetos que já vieram ocorrendo durante todas essas discussões. Então, a gente vê já pessoas da área de saúde, empreendedores ou pessoas que têm surdos na sua família, já começam a criar essas máscaras de uma forma onde a parte frontal seja transparente, justamente para facilitar essa comunicação e que o surdo possa realizar essa leitura labial. Aqui a gente tem alguns casos, esse perfil aí do Instagram, o Look em Libras, eles também estão produzindo, tiveram desafios também no início, que é justamente essa parte plástica, de tanto você estar respirando, ela pode também embaçar, então vieram outros desafios com relação a como é que a gente pode fazer uma máscara, né, de combate à pandemia, mas também que a gente não possa tirar esse direito de comunicação com a pessoa surda. Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, muitos têm se engajado para isso, para que a gente tenha realmente os EPIs possibilitando essa acessibilidade. Porque não é apenas a prevenção, né? A gente precisa pensar também que qualquer pessoa pode hoje estar contraindo o coronavírus, né, a Covid-19. E como é que a gente vai tratar? Como é que os médicos vão ter acesso a se comunicar com esse paciente? Esse foi um grande problema, por exemplo, que o Mário, ele é surdo, né, de 51 anos, lá em Santa Catarina. Ele foi diagnosticado com a Covid, ele passou cerca de 20 dias aí internado, né, e a própria cunhada dele, que foi quem fez toda a interpretação na saída dele do hospital, para poder agradecer e se comunicar com os médicos, dizendo o quanto que eles foram importantes nesse momento para ele. Ela foi a ponte de comunicação entre ele e esses médicos. Mas enquanto ele estava internado, não. Ela mesma relata que esse período para ele foi bem difícil, porque não havia pessoas para se comunicar com ele dentro do hospital. Ninguém sabia Libras. Então, como é que fica esse atendimento? Somente por meio de realização de exames, mas como é que a gente consegue se comunicar com esses pacientes que estão lá internados? Muitas vezes uma comunicação é um fator importante e decisivo na hora de uma tomada de decisão, por exemplo, na equipe médica. Então, são fatos como esse que faz a gente refletir bastante o quanto que a gente está necessitado de que todos os setores, não só o noticiário, mas todos os setores de uma forma geral, a gente precisa ter esse suporte acessível para o surdo quando chega no atendimento da área de saúde, quando ele quer buscar informações de prevenção ou de exames, de testes para poder ele realizar. Então, hoje a gente ainda é muito precário com relação a tudo isso. Mas diversos atores, tanto dos grandes canais no YouTube,
que trabalham com essa acessibilidade em Libras, intérpretes, existe uma equipe muito grande, pessoas voluntariados que se dedicam a levar essa informação nos canais acessíveis e que são destinados diretamente para o nosso público. E fiquem em casa, né? O que a gente mais fala é que, apesar de toda essa falta de comunicação e acessibilidade, o Hugo prega isso quase que diariamente para que as pessoas, caso possam, e seja realmente evitável, fiquem em casa. E novos desafios, como você bem sabe, Gabriel, a gente já conversou, esse ano 2020, toda essa turbulência, hoje a gente tem 39 pessoas trabalhando home office na HandyTalk, ninguém está trabalhando no escritório, então todos estão home office, tanto o setor administrativo, quanto o nosso time de marketing, de vendas, toda a nossa equipe de desenvolvimento de produto e de inteligência artificial, todo mundo está trabalhando remotamente de casa. A gente conseguiu criar um fluxo que está atendendo muito bem a gente. Inclusive, alguns dos setores dentro da HandyTalk têm se tornado muito mais produtivos também pelo fato desse distanciamento, desse trabalho remoto. E isso a gente tem visto com muitos bons olhos, porque o nosso time realmente tem se superado. Mandar um abraço aí para o nosso time, todos vocês, né? E que a gente possa passar por esse momento aí o mais rápido possível, porque os desafios são grandes. E já começa esse mês agora, né? Então, como você falou, a gente participou recentemente do Google AI Impact Challenge, que é uma aceleração visando trabalhar e melhorar a nossa plataforma com inteligência artificial. E um dos grandes resultados dessa aceleração que a gente teve lá no Google é que agora, dia 25 de maio, isso aí foi um encontro, essa foto foi um encontro em janeiro, alguns meses antes do início dessa loucura aí no mundo. Em alguns lugares já tinha, né, em janeiro, mas em janeiro a gente esteve lá na Califórnia, e esse aí é o Sundar Pichai, que é o CEO do Google. A gente teve a oportunidade de mostrar a HandyTalk para ele pessoalmente lá no evento. Ele gostou muito do trabalho que a gente vem realizando e foi uma carga a mais, assim, combustível a mais para que a gente pudesse acelerar esse desenvolvimento. E agora, dia 25 de maio, estaremos lançando o aplicativo da HandyTalk lá nos Estados Unidos, traduzindo do inglês para ASL, que é American Sign Language. Para quem não conhece muito desse mundo das línguas de sinais, a Libras é a língua brasileira de sinais. São mais de 200 línguas de sinais no mundo todo. Então, a gente tem a língua francesa de sinais, a gente tem a língua coreana de sinais. E a gente vai estar agora, em maio, já começando o nosso processo oficialmente de internacionalização da HandyTalk, lançando o nosso app lá, para estar realizando também esse impacto, né? Esse impacto que a gente tem causado aqui no Brasil, tão positivo, no meio da acessibilidade digital, também para a comunidade surdo-americana e os usuários americanos. Então, esse é o nosso mega desafio agora de 2020. A gente já começa com o pontapé inicial aí, no dia 25 de maio, semana que vem. Então, um pouquinho de toda essa jornada da HandyTalk, um pouquinho dessa problemática, para que vocês tenham também uma consciência com relação à acessibilidade digital. O quão importante é. A gente fala muito em acessibilidade de uma maneira geral, mas cada área dentro da acessibilidade tem uma particularidade, uma dificuldade diferente e ainda maior. No nosso caso, que trabalhamos com surdez, a comunicação ela fica totalmente precária quando a gente não fornece esses conteúdos de informações de maneira acessível. Então, deixo meus contatos aqui, né? Estou aberto a perguntas e contem comigo, Gabriel, conte comigo sempre. É sempre um prazer estar aqui falando com você, todos os seus alunos, todo o seu público. Poxa, muito bom, Carlos. Aplausos é assim, não é? Perfeito. Poxa, muito bom, Carlos. Primeiro, bom, como vocês estão vendo, a agenda do Carlos é uma agenda, mesmo em casa, né? É uma agenda muito complicada. O Carlos está com vários desafios na vida dele, que eu acompanho, e ele cedeu esse tempo para conversar conosco nos nossos canais, aqui no nosso evento. Então, agradeço profundamente, Carlos, em primeiro lugar, a sua disponibilidade para estar compartilhando esse conhecimento tão rico e tão vital nesse momento, como você colocou. Eu não tinha noção, quer dizer, assim, a gente às vezes tem noção superficial de alguns campos, mas a gente às vezes não consegue desenvolver digamos que uma sensibilidade enquanto a gente não se aprofunda naquele campo. Eu acho que essa sua fala... Quando não passamos por isso também, né? Quando a gente não passa por uma situação como essa. Exatamente, exatamente.
E a sua exposição, ela trouxe diversas dimensões da acessibilidade, em especial nesse momento em que a gente está enfrentando já tantas dificuldades. Se nós, que não temos problemas de exclusão em termos comunicacionais, já enfrentamos, eu fico imaginando, de fato, os desafios dessas pessoas, né? Você colocou, por exemplo, a questão da grande mídia, ou seja, as pessoas não têm acesso a uma grande parte das informações que circulam, ou seja, elas podem ter um delay em termos das suas iniciativas, das precauções que devem tomar, das iniciativas que devem ter perante a sociedade e na sua família. E a própria questão da máscara também, né? Que você colocou que aí, ok, a gente tem uma solução para cuidar da saúde, mas a gente cria uma nova exclusão para esse grupo de pessoas. Que bom que pelo menos... O próprio fato, Gabriel, do isolamento, por exemplo, a grande maioria dos surdos, eles nascem em lar de famílias ouvintes. E a grande maioria desses familiares, boa parte, digamos assim, desses familiares, ele não tem o conhecimento da língua de sinais também para se comunicar com o seu filho dentro de casa. Então, a oportunidade de comunicação natural que a gente tem, como eu estou falando com vocês aqui, é quando ele está inserido dentro do grupo de amigos ou na escola ou na comunidade surda, que ele pode trocar ideia e trocar informações. Então, imagina esse isolamento dentro de casa também, né? Fica um isolamento virtual, as pessoas conversam virtualmente. Mas muitas vezes dentro de casa a gente tem depoimentos dentro da RedTalk de usuários nossos e cara com mais de 30 anos que o pai nunca falou com ele, na verdade. Ele não sabe língua de sinais e ele tem essa barreira gigante dentro da própria casa. Então, assim, são dificuldades que já são agravadas na nossa situação, como ouvintes, sem deficiência alguma. Mas, assim, quando você depende da comunicação em língua de sinais, você está num ambiente, num contexto, onde as pessoas não se comunicam em língua de sinais, se torna ainda pior, ainda mais desafiador. Eu acho que esse momento que a gente está de exclusão generalizada faz a gente refletir isso também. O quanto que muitos dos setores da acessibilidade, muitos desses segmentos de acessibilidade, do cadeirante, por exemplo, a grande maioria dos cadeirantes que não tem na sua cidade um planejamento para isso, eu tenho certeza agora que eles estão sofrendo menos do que a gente que tem a mobilidade totalmente 100%, poder sair a qualquer hora. Isso não muda muitas vezes na rotina que ele já tem no dia a dia. Porque ele não consegue se locomover numa cidade que não foi planejada, estruturada para que esse cadeirante tenha acesso livre durante a sua cidade, né? Então, assim, isso faz a gente refletir nesses momentos. E não é um momento fácil, ficar em isolamento não é um momento fácil, mas necessário. Perfeito. E aí, Carlos, assim, você que é uma pessoa que vive e respira essa questão no seu cotidiano profissional e até muitas vezes pessoal, como a gente tem um público nas duas páginas que estão fazendo a transmissão online agora, tanto do Mude Você, o Mundo e do Impact Hub, um público assim de pessoas envolvidas em diversas causas sociais, em diversas iniciativas sociais, mas muitas vezes não tem um conhecimento básico quanto a essa causa. E você, como especialista, que recomendações básicas você daria para essas pessoas que convivem com uma pessoa surda ou que possam ter contato profissional com uma pessoa surda? Você, como especialista, que tipo de recomendação ou que tipo de erros você sugeriria a essas pessoas evitarem cometer nessas situações, considerando muitas vezes a falta de profundidade que elas têm na temática? Uma grande abordagem positiva e que já parabeniza você, Gabriel, e toda a sua equipe, seu time aí, por exemplo, é você ter convidado o Caio para tornar a nossa live acessível. A gente começou a ver acessibilidade nesse momento de pandemia através de shows, onde começou principalmente as pessoas visualizarem um pouco mais o que é o trabalho de um intérprete para levar aquela informação para a comunidade surda. Hoje, muitas pessoas também já começaram a adotar, não só em lives artísticas, mas informativas. Isso é o mínimo que a gente pode fazer, né? Se a gente está trabalhando com comunicação, seja da mais diversas áreas e segmentos, seja uma live para falar de moda, para falar sobre tecnologia, o que for, a gente tem essa obrigação moral de levar acessibilidade, porque a gente nunca sabe quem está assistindo as nossas lives. A gente não pode simplesmente chamar um intérprete para poder
interpretar em língua de sinais a nossa live se a gente souber que vai chegar um surdo nela. Entendeu? A gente tem que torná-la acessível justamente para que, caso chegue uma pessoa surda, ele se sinta inserido e tenha acesso à informação da mesma forma como as outras pessoas estão tendo. Muitas vezes a gente vê esse problema no mundo real. Das pessoas dizem, por que eu vou contratar um intérprete para um evento, uma palestra, se eu não tenho um surdo inscrito? Mas por que de repente você não tem um surdo inscrito? Justamente porque você não está tornando o teu conteúdo, o teu evento acessível de uma maneira geral. Então, assim, isso é o mínimo que a gente pode fazer e é tão simples porque se trata de empatia. A gente realmente se colocar, poxa, será que tudo isso que eu estou fazendo, seja por meio digital ou não, eu estou levando informação da maneira ampla como deveria para todo o público? O que a gente precisa fazer mais? Não só ter um intérprete para Libras, mas vamos levar a acessibilidade também para o deficiente visual, para o cego, através da própria audiodescrição. Como é que a gente consegue levar esses conteúdos, entendeu? Porque a informação ela é rica para qualquer meio, para qualquer tipo de pessoa. A informação hoje, cada vez mais, né? Quanto mais informado a gente está, a gente evita até que caia na cilada das fake news e a gente comece a acreditar no que realmente não é verdade. Então, quanto mais informações a gente pode levar para esse público de uma maneira geral, a gente tem essa obrigação moral de fazer. E aí fica esse alerta, né? Não só para nós que fazemos a área de tecnologia e temos empatia e trabalhamos com negócios de impacto social. Você é um cara também visionário com relação a isso, Gabriel, e não de agora, já de muito tempo, mas todos os setores precisam abrir os olhos para isso, né? No Brasil, a gente tem 2 línguas oficiais, está na nossa Constituição. O português e a língua brasileira de sinais. São línguas oficiais do nosso país. E pouca gente sabe disso. Quando a gente começar a levar esse tipo de ensino desde a base, né, para que a gente tenha realmente a prática nas 2 línguas, eu acho que o nosso Brasil vai ser muito melhor e a gente vai poder realmente ter uma aproximação, vamos dizer assim, entre surdos e ouvintes, e a gente poder ter essa troca que é excelente. Não só a gente aprende muito com eles, né? Eles têm muito a aprender com a gente, mas a gente aprende demais com a comunidade surda. Isso a gente vê diariamente. Então, é uma troca muito boa e, independente dessa troca, a gente tem essa obrigação. Nós, todos que estão assistindo. Perfeito. E, pessoal, quem está participando aqui dessa transmissão aqui no Zoom, pode fazer perguntas diretamente para o Carlos, tirar dúvida aqui no chat, eu repasso para ele. E quem não está participando aqui, quem está assistindo no Facebook, pode se cadastrar para participar nas próximas dentro da sala, que aí tem essa possibilidade de interação. A questão da acessibilidade, então, né, Carlos, como você colocou, é uma questão que não deve depender da presença ou não da pessoa, mas ela deve ser uma questão independente. Independente, até porque isso favorece o quê? Não condiciona a pessoa que precisa, por exemplo, de um intérprete a pensar, será que eu vou, será que vai ter, como é a pessoa ela já num cenário ideal, ela teria as mesmas condições de acesso que nós. Eu vou porque sei que vai ter. Eu acho que isso talvez seja a principal mensagem assim que eu extraí da sua fala. Mas você falou uma coisa, Carlos, que eu acho bacana você esclarecer para o pessoal aqui. Já que esse é um evento que está sendo organizado pela Pós de Impacto, Inovação e Empreendedorismo Social, você usou 2 termos aqui que a gente explorou muito no primeiro episódio, que é empreendedorismo social e inovação social. E eu gostaria que você explicasse assim, para as pessoas que não são do campo o que seria um negócio de impacto, que é a Hand Talk, ou negócio social, né? Enfim, pode usar esses 2 termos, e o que é um empreendedor social, que você já ganhou um prêmio sobre isso, então você pode falar melhor do que ninguém a explicar esses 2 termos. Você poderia falar muito melhor do que eu, né? Assim, você sabe o quanto que eu divulgo o Mundo e Você é o Mundo, porque eu acho que está tudo muito bem encapsulado naquela obra que você criou. E mudou, que saiba você, mudou a mentalidade de muita gente para quem eu já preguei e continuo pregando o seu livro. E já te contei isso também. Então, negócios de impacto social. Quando a gente fala de negócios sociais, a gente está falando principalmente daquela problemática da base da pirâmide, né? Saúde, educação, infraestrutura, mobilidade urbana.
Então, hoje a gente tem grandes empreendedores sociais no Brasil que visualizaram ali naquele problema, né, uma oportunidade de gerar um negócio que fosse justo, principalmente, né, onde você trabalhando com negócios sociais não quer dizer que você é uma ONG, ou seja, você precisa fazer esse trabalho de uma maneira gratuita, mas você precisa ter que esse seu negócio seja sustentável e que realmente supra a necessidade do problema que você está querendo resolver. Por exemplo, a gente tem empreendedores sociais no Rio e em São Paulo que trabalham com a problemática da moradia em favelas, né, de reformas dentro de favelas, onde descobriram que o grande problema não é que eles queiram sair da favela para, por exemplo, ir para um financiamento Minha Casa Minha Vida. Eles gostam de morar na favela. Eles só querem ter um ambiente muito mais digno para que eles morem. Então, obras são feitas, pacotes que são organizados e vendidos para esse cliente a baixo custo, juros baixíssimos, e que ele consegue fazer a reforma do seu ambiente, isso parcelado em sei lá quantas vezes, de uma maneira justa e digna. Então, quando a gente fala de negócio social, a gente nem é uma ONG, né, onde trabalha simplesmente com doações de recursos estatais ou do governo, por exemplo, doações, mas também a gente não é uma empresa privada que visualiza somente lucro e receita. Então, imagine aí essa balança, a Rentalk, ela olha diretamente, de uma maneira diretamente proporcional, tanto o impacto que a gente vem causando, quanto a nossa receita de uma forma sustentável. Vou dar um exemplo para vocês, a Rentalk poderia mudar, de repente, o cenário da comunicação entre surdos e ouvintes no Brasil em 50 anos sendo ONG. Mas uma vez que a gente tem um produto como tradutor de sites, onde quem paga para usar não é o usuário surdo que entra naquele site como, por exemplo, Magazine Luiza, que é o grande e-commerce no Brasil, o primeiro grande e-commerce acessível em Libras com a Rentalk, ele não paga nada para ter acesso a esse recurso. Quem paga é a empresa que quer fornecer esse seu conteúdo acessível em Libras. Então, se a gente tem um modelo sustentável, quando a gente tem receita e pode reinvestir essa receita para aumentar e potencializar esse nosso impacto, em vez de a gente mudar, de repente, esse cenário em 50 anos, a gente está mudando em 5, 10 anos. Então, quando a gente trabalha com negócios sociais, sim, é importante a gente visualizar essa receita para que a gente torne esse negócio sustentável e que gire de verdade, né? Como é o próprio slogan da própria Artemisia, a gente fala muito em palestras, onde a gente vai, entre gerar receita com o teu negócio, né? Entre ganhar muito dinheiro e fazer algo bom, né, por alguém no mundo, pelo mundo, fique com os dois. No nosso caso, a gente fica com os dois. A gente pode sim fazer algo de muito impacto, usando bastante do recurso que a gente tem, com a empatia que a gente teve, com esse olhar de levar uma comunicação mais justa entre surdos e ouvintes, mas também gerar receita com isso para que a gente se torne autossustentável. A Rentalk, claro, nessa pandemia, teve alguns impactos negativos, mas a gente vem conseguindo se sustentar, inclusive crescendo o time, justamente por causa desses novos desafios que temos aí no mercado americano também. Então, isso seria totalmente diferente se a gente fosse uma ONG hoje em dia. Então, com certeza, a gente estaria passando por grandes problemas para manter todo esse impacto, toda essa roda funcionando nesse momento. Perfeito. E, Carlos, você poderia compartilhar um pouco, não sei se isso é uma informação estratégica da Rentalk, enfim, se for você fala, explica, mas eu acho que não é, não vou te colocar numa saia justa, mas assim, você poderia compartilhar um pouco como está a atuação da Rentalk no Brasil? Ou seja, os estados que você tem mais usuários, que você tem mais clientes, que você tem mais depoimentos de clientes, de beneficiários, que estão sendo beneficiados a partir da solução, que tiveram suas vidas mudadas. Você consegue fazer um overview assim, do nosso país em relação a essa temática, acessibilidade e Rentalk? Claro, vou até fazer melhor. Eu tenho aqui, a gente produziu esse material recentemente, deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês, que mostra muito bem esse impacto nesse último ano agora, né, de Rentalk. Então, vocês estão vendo minha tela aí agora, né? Vocês conseguem ver aí? Sim, sim. Pronto, já está compartilhada, né? Sim. Então, aqui mostra exatamente o quanto que esse impacto, né, do ano passado para cá, a gente tem
e usuários ativos na HandTalk. Então, a gente tem usuários de praticamente todo o mapa do Brasil, né? Em alguns meses mais em um lugar e alguns meses mais em outros lugares. Então, a gente tem essa timeline aí embaixo, desde março do ano passado até março desse ano. Então, todos esses pontos aí em destaque são milhares de usuários ativos que a gente tem diariamente. Então, aí é por dia, tá? Então, essa timeline que está correndo aí embaixo, ela mostra exatamente o quanto de atuação e de uso que a gente está tendo do aplicativo e do tradutor de site também, em todo o Brasil. Então, a gente vê aí muito, muito forte também no Sul e Sudeste, Nordeste bastante também. Então, isso mostra um pouquinho dessa atuação e o trabalho que a gente vem fazendo. Hoje a gente está numa média de 280 mil usuários ativos mês, usando o aplicativo da HandTalk. Então, é muita coisa mesmo, para que a gente possa estar dando conta, não só de conteúdo, melhorar ainda mais a nossa plataforma de tradução, mas de impacto, porque a gente sabe que cada uso desse dentro do aplicativo gera um impacto muito forte, seja com o surdo com quem você quer se comunicar, seja o surdo aprendendo novos sinais dentro da plataforma, seja um pai ou uma mãe aprendendo como diz, filho, eu te amo, filho, você está bem, como é que você vai na escola. Então, assim, tudo isso é transformado em números que mostra para a gente o quanto de impacto a gente está levando. E a gente faz essa balança mensalmente, o quanto que a gente tem investido de tempo e de recursos, né? Principalmente nessa infraestrutura que a gente melhorou nesses últimos 2 anos, para poder dar suporte técnico para essa escalada que a gente tem aí, para outros países e também para a melhoria do nosso projeto, junto com o time de inteligência artificial da HandTalk, junto com o nosso time de linguística, nosso time de marketing e vendas. A gente realmente uma empresa que está 100% integrada e se comunicando muito bem para a gente poder melhorar ainda mais esses indicadores e potencializar ainda mais esse impacto. Se eu, que não sou o empreendedor social responsável pela HandTalk, fico emocionado vendo essas bolinhas em azul piscando, fico imaginando vocês, como ficam quando veem essas bolinhas piscando. Esse é o grande pagamento, na verdade, né, que a gente trabalha com empreendedorismo social, com negócio de impacto social. Muitas vezes o salário é um detalhe, porque o que nos paga de verdade é saber o quanto de impacto que a gente está sendo possibilitado de causar, porque a gente não está falando de pessoas isoladas, a gente está falando de famílias. Eu lembro muito bem, claro que a gente recebe isso semanalmente de depoimentos de usuários, tá? Mas coisas que me marcaram, principalmente quando a gente ainda não tinha lançado o app, estava prestes a lançar, foi um dos e-mails, até acho que já comentei em palestra aí em Brasília ou com você, onde a gente estava para lançar para Android nosso app, né? E aí a gente recebeu um e-mail de uma mãe perguntando qual era o celular mais barato, o smartphone mais barato que iria suportar o funcionamento do app da HandTalk quando lançasse. Então, fiz uma pesquisa, mandei para ela, mas aquela dúvida ficou, né? O empreendedor tem muito disso, de querer cavar mais, saber os porquês ainda mais. E eu perguntei a ela por que ela havia solicitado, que a gente soubesse qual é o smartphone mais barato. Eu estava mandando para ela, mas eu queria saber mais detalhes, um pouco mais dessa história. Foi quando ela respondeu que tem uma filha surda e ela queria comprar de 6 a 7 smartphones para distribuir com a família, para que a filha dela não se sentisse isolada no churrasco familiar, na reunião que você tem com a família, seja mensalmente, quinzenalmente. Então, a mãe queria distribuir isso com os próprios familiares para poder aprender um pouco mais e poder interagir com a filha dela quando estivesse todo mundo junto. Então, não é um impacto que a gente tem que minimizar. Pelo contrário, cada história dessa por trás de cada pontinho azul ali, cada pontinho azul ali que você viu, eles são dezenas de milhares, né? Porque ali na escala ele está em dezenas de milhares. Então, cara, não tem pagamento com relação a isso. Eu sou muito feliz hoje pela história que a gente construiu, a empresa que a gente construiu, e principalmente pelas pessoas que trabalham hoje dentro da HandTalk, que também são pessoas extraordinárias, né? Eu, Ronaldo Tadeu, sozinho, a gente não iria conseguir fazer isso acontecer. Então, também são pessoas
que trabalham para pessoas. Então, a empatia está aí. A tecnologia é um meio, mas são pessoas desenvolvendo tecnologia para outras pessoas. Ah, fantástico, Carlos. E é isso, né? Eu acho que nesse período, principalmente que a gente vive, não são números, né? Não são bolinhas. São pessoas, são vidas, são famílias que Exatamente. ficam felizes e são famílias que ficam tristes de acordo com o que acontece. Eu acho que essa mensagem que você trouxe também é muito especial nesse período que a gente está vivendo, em que muitas vezes os números começam a ser tratados, as pessoas começam a ser tratadas simplesmente como números. Eu queria aproveitar São momentos difíceis, né, Gabriel? São momentos de perdas para muita gente, né? Perdas saudosas que vão ficar aí. A gente perde as pessoas, mas fica a saudade, né? Você é ciente do que ocorreu recentemente também, o falecimento do meu pai, não para a Covid, mas foi uma perda muito grande para a gente. Mas isso a gente está vendo diariamente nos telejornais. São histórias de famílias sendo destruídas. São números. A gente não pode simplesmente, toda vez que olhar o telejornal, ver lá a quantidade de mais 800 e poucas pessoas mortas, 1.000 pessoas mortas. Né? A gente tem que saber que, poxa, o que é que a gente pode fazer num momento como esse, de dificuldade, de pandemia? O que é que a gente pode fazer para ajudar a nossa comunidade, né? Nosso bairro, nossa cidade? Nós, como empreendedores sociais, a gente precisa também só querer cobrar de governo, dizer, você está certo, você está errado, e a gente não fazer o nosso papel. A gente precisa fazer o nosso papel. De casa, ficando em casa, mas tem muita gente que está em casa e tem feito muita coisa boa, muita coisa boa. é verdade, muita gente fazendo coisa boa e eu acho que é o seguinte, a gente não precisa querer fazer algo grande para fazer algo bacana. Às vezes é um sorriso que você dá para alguém, às vezes é uma atenção que você dá para uma pessoa e, lógico, você pode fazer outras coisas, né? É importante isso nesse momento, né? Esse apoio coletivo. E a gente tem visto, apesar de casos muito tristes, assim, né, de uma forma geral no nosso país, mas a gente tem visto exemplos muito bonitos de pessoas e de empresas, não só negócio de impacto e empresas com propósito, elas estão florescendo. Saiu até uma matéria hoje na Forbes mostrando isso, né? Por que os negócios com propósito estão se destacando nessa crise, né? É uma boa reflexão para ficar aí. Mas também das empresas privadas tradicionais. Muitas delas estão agindo de uma forma bastante exemplar, muitas vezes mais exemplar do que os próprios governos das cidades em que elas estão Com localizadas. certeza. Com Mas, certeza. Carlos, bom, eu queria anunciar que a professora Raquel Noronha está aqui. Ela é coordenadora de acessibilidade do DF. Ela cuida de todo o trabalho de acessibilidade lá, lidera o comitê de acessibilidade, e acessibilidade de uma forma ampla, tá, Carlos? Assim, todas as dimensões da acessibilidade que você pode imaginar, a professora Raquel está cuidando. Obrigado pela presença, viu, professora Raquel? Gente, nós temos aqui ainda mais 10 minutos. Quem tiver pergunta pode colocar aqui no chat e eu vou continuar aqui trazendo algumas perguntas para o Carlos. E retomando agora um pouco da discussão inicial, que é acessibilidade nesse período de intensa informação em que nós estamos vivendo. Ô, Carlos, assim, o que eu percebo muitas vezes por parte de algumas organizações? Falta a elas a noção. Você tocou isso na sua apresentação, mas eu queria retomar porque eu acho que é importante a gente explorar esse tema aqui. Falta para algumas organizações a noção da importância da acessibilidade, ou seja, não é porque elas não querem tornar seus produtos e serviços acessíveis, é porque elas não entendem ainda esta mensagem que você conseguiu sintetizar muito bem, ou seja, da importância que é da acessibilidade. Como que você acha que esse tipo de barreira pode ser enfrentada sem depender do governo? Como que você acha que cada um pode fazer o seu papel no sentido de ampliar essa mensagem para o nosso país para que ele se torne cada vez mais acessível? Então, existem grandes ações, né, de uma maneira geral, na internet. A própria Web para Todos, né, que tem vários atores que discutem acessibilidade de uma maneira geral nos sites, né, como implementar e como que a gente pode propagar isso para uma melhor informação para quem quer tornar o seu conteúdo acessível, não somente em Libras, mas de uma maneira geral. Isso inclui pessoas de baixa visão,
pessoas que tenham disléxios, por exemplo, pessoas que tenham problemas com cores. Então, existem ferramentas, sim, que podem facilitar para esses usuários o acesso e a leitura do teu conteúdo. Entendeu? A gente não está falando, de uma maneira geral, simplesmente só surdez, ou só o deficiente visual, o cego. E também existem ferramentas para isso, como leitores de tela. Mas existe uma outra gama de problemáticas com relação à acessibilidade digital, que a Web para Todos e outros órgãos também, eles buscam e pesquisam o tempo todo. A gente tem reuniões para discutir a respeito disso, classificações de sites, onde a gente tem sites que são mais acessíveis, menos acessíveis, qual a importância da migração de você ser um site pouco acessível para ir para mais. Nós temos conteúdo no nosso blog lá da Handtalk. Se você acessar handtalk.me, a gente tem o nosso blog lá, onde a gente leva também essa informação da importância da acessibilidade e a gente topifica lá, né? Leva você para outros conteúdos, tem e-books da Handtalk que podem também te ajudar quanto a isso. A gente percebe que enquanto esse problema não atinge as empresas no meio digital, elas acabam desconhecendo, né, sobre todo esse mundo, como você bem falou, porque o problema ainda não chegou para ela. Mas, na verdade, o que os clientes precisam estar atentos é que muitas vezes não chegou para ela justamente porque ela não está acessível. Por exemplo, instituições de telecomunicações. A gente tem um grande parceiro que é a Claro. O site da Claro está acessível. E teve uma pesquisa, acho que tem uns 3 anos atrás, onde o surdo é um dos grandes consumidores de smartphone no Brasil. E mudam com frequência. Por quê? Porque o recurso de chat ou com mais desempenho ou coisas que possam melhorar os aplicativos de telecomunicações com ele, de videoconferência e tudo, é o que faz ele estar trocando de smartphone com tanta rapidez. Porque eles não dependem do serviço de voz, eles dependem do desempenho daquele telefone, daquele smartphone e do quanto de aplicativos ele pode suportar de comunicações que está dentro de um pacote, por exemplo, como a Claro da vida, ou como a TIM, ou como a Vivo. Então, assim, são coisas que quem está olhando isso nesse momento e que já abriu os olhos para ver a importância disso, está ganhando um segmento de consumidores também tão ávidos quanto outros, que precisam também, consomem da mesma maneira, da mesma forma, e que muitas vezes você está perdendo como cliente, você está perdendo esse segmento. Né? Uma vez que não é tão custoso você tornar o teu conteúdo acessível de uma maneira geral, digital. Né? Você tem ganhos muito maiores com isso. Não só ganhos com relação ao acesso ao teu conteúdo, mas você como marca também, você se mostra que é uma marca que tem empatia e que se preocupa com a responsabilidade social e com a acessibilidade no seu país. Então, isso aí também é de suma importância. A gente tem grandes empresas que fazem parte de um grupo, que são empresas que visam, sim, impacto social e o bem final que o seu produto ou serviço está proporcionando. Perfeito, Carlos, perfeito. Eu acho que a mensagem está bem clara e aí para a gente, normalmente a gente gostaria de ficar batendo mais papo aqui, mas eu sei que da sua agenda tem o Caio também, que é o nosso intérprete aqui, e tem a agenda dos demais. Então, nesses últimos 5 minutos, eu gosto de... Você já deu algumas dicas práticas aí no final, de quem quiser buscar mais conteúdo no próprio site da Handtalk. Então, eu gosto sempre de pedir, assim, recomendações de livros, de perfis em redes sociais, de sites, para que a pessoa possa sair daqui e se aprofundar na temática. E depois que você der essas suas recomendações, aí também, se você puder já deixar uma mensagem final, e aí eu encerro o nosso diálogo de hoje. Eu vou deixar até compartilhado aqui a minha tela, tá? Com os dados que eu tenho. Eu botei aí no último slide, enquanto eu estou falando aqui, que estão todos os nossos contatos, né? Não só o nosso site aí embaixo, como o nosso canal no YouTube também, nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, enfim. E meu e-mail e meu Instagram também estão aí na tela para quem precisar, pode mandar contato, dúvidas, questões que a gente está aqui justamente para isso, né? Para sanar essas dúvidas de vocês. E é sempre importante a gente sair realmente
esclarecido de qualquer questionamento que a gente tenha mediante tudo isso que a gente conversou. Quero agradecer aí o Caio. Caio, parabéns. Né? Muito obrigado mesmo. A gente precisa de milhões de Caios no Brasil, né, diariamente, para que a gente possa cada vez mais vencer essas barreiras e levar essa informação de uma maneira equalitária para todos. Gabriel, não tenho o que falar, muito obrigado mais uma vez pelo convite, cara. Eu sei que a correria aí também deve estar grande, por toda essa mudança educacional também nesse momento, não é fácil. E a tecnologia veio para ajudar a gente, mas a gente precisa estar pronto para isso. Eu sei que vocês do UDF, você principalmente comandando esse time aí, você faz isso brilhantemente. Então, eu já disse várias vezes que sou seu fã, não vou ficar aqui repetindo, senão o pessoal vai achar que você só me convidou porque eu sou um grande fã seu. E a grande mensagem que eu deixaria aí a gente precisa se adaptar. A gente tem que se adaptar. A humanidade é muito boa com isso, é a adaptação. Né? E esse momento veio para a gente fazer uma série de reflexões. Não só reflexões com relação ao trabalho, né? Mas principalmente com relação a pessoas, a família. Né? Eu já estou vendo quando a gente voltar realmente para ir para o escritório, o quanto que vai fazer falta também esse momento. Eu estou constantemente com meu filho, com os meus filhos, com minha esposa, né? E coisas que a gente, muitas vezes, na correria do dia a dia, não estava dando o valor devido, até porque a gente passa mais tempo no trabalho do que dentro de casa, né? E a gente vê o quanto que esse momento também de a gente estar em casa, quem pode estar, claro, eu sei que tem muita gente que precisa trabalhar, precisa estar na rua se arriscando, principalmente a galera de saúde e dos serviços essenciais, mas são momentos que a gente para refletir. O quanto que muitas vezes a gente é egoísta e mesquinho com pouca coisa. Principalmente o ser humano, de uma maneira geral, quando a gente pensa só em capitalismo de uma forma geral, e a gente mesmo está causando tudo isso com relação a catástrofes naturais, a poluição, quando a gente vê e compara aí, o quanto que a galera está em casa tem beneficiado para a diminuição da poluição nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos. Então, assim, que sirvam como momentos de dizer, poxa, a gente realmente não estava dando o nosso melhor para o mundo que a gente vive. Vamos ver se a gente muda agora, bota realmente a mão na consciência e diz, poxa, a gente não fazia diferente nesse momento de pandemia, então vamos tentar manter um pouco mais com relação a tudo isso que a gente vem sendo forçado a praticar agora, quando tudo isso acabar, para que a gente não volte para o mesmo mundo que a gente tinha antes da pandemia, com os mesmos erros, cometendo as mesmas injustiças, a mesma falta de empatia que a gente tinha. Então, é uma grande lição que eu vou levar a ferro e fogo quando tudo isso se normalizar, e eu espero que seja muito em breve. Todo lado da ciência, confio e acredito na ciência. Eu sei que a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo todo, profissionais excelentes. E a ciência é que vai ditar a gente tem que confiar na ciência. Né? A sociedade está muito inflamada já, né? Politizada demais. Então, a gente precisa também agora acalmar os ânimos, não ir defendendo informação de político A, político B, político C, mas assim, vamos com a ciência, eles sabem o que estão fazendo, e esse momento é da gente agora acreditar e ter a esperança de que isso se resolva o mais rápido possível. Muito bom, Carlos. Carlos Vanderlan, CTO da Rent Talk, empreendedor social exemplar. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço de coração aqui o nosso papo que a gente teve hoje, Diálogos para Impacto. Caio César, que foi o nosso intérprete, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado também pela sua contribuição hoje. Gente, essa foi a 6ª edição do Diálogos para Impacto, uma iniciativa da pós-graduação de Impacto, Inovação, Empreendedorismo Social do Centro Universitário da EF, em Brasília, com o apoio do Impact Hub Brasília. Na próxima semana, nós teremos o professor Rafael Cunha, que vai falar das tendências da publicidade digital num período de pós-Covid. Né? Ele vai trazer muitos elementos, inclusive da publicidade responsável,
aliás, a gente vai continuar na linha da comunicação, mas aí já uma outra abordagem, e o professor Rafael Cunha, ele também é professor da nossa pós-graduação. Agradecer a quem participou aqui da sala conosco, as pessoas que participaram da live no canal do Mude Você o Mundo no Facebook e do canal do Impact Hub Brasília no Facebook. É isso, gente. O próximo Diálogos para Impacto é na quinta-feira que vem, então. Quem não se cadastrou, mudevoceumundo.com.br/diálogos. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.